há 72 horas, a Agência Espacial Europeia publicou o que chamou de a visão mais próxima já registrada de 13 Atlas, o objeto interestelar que tem fascinado e assustado o mundo em partes iguais. Bilhões de dólares em tecnologia espacial, 7 orbitadores de Marte posicionados para a captura da vida. E o que obtivemos? Um ponto branco borrado que parece como se alguém tivesse espirrado na lente de uma câmera. Em questão de minutos, as redes sociais explodiram, não de admiração, mas de raiva. Astrônomos amadores, com telescópios de quintal, estavam capturando imagens mais nítidas de cometas a milhões de quilômetros de distância. E mesmo assim, a NASA, com seu Mars Reconnaissance Orbiter, equipado com a câmera mais potente já enviada a outro planeta, manteve um silêncio absoluto. A desculpa do fechamento do governo já não convence, especialmente quando percebemos que os orbitadores chineses e dos Emirados Árabes Unidos também estão misteriosamente em silêncio. Quando você terminar de ouvir isto, 13 Atlas estarão a menos de uma semana de desaparecer atrás do Sol, escondidos de todos os telescópios sobre a Terra, justamente no momento em que deveriam estar mais ativos. E se o físico de Harvard, Avi Loeb, estiver certo, o que acontecer a seguir pode mudar tudo o que acreditávamos saber sobre o que é possível em nossa vizinhança cósmica. Se você está tão fascinado por esse mistério quanto eu, curta e se inscreva para se manter atualizado enquanto essa história se desenrola em tempo real. Diga nos comentários de onde você me escuta, que horas são aí, e se acredita que estão nos contando toda uma verdade sobre 13 Atlas. E se quiser ajudar nossa comunidade a crescer, compartilhe isto no X, no Facebook, no Reddit ou no seu mensageiro favorito. Obrigado por sempre nos apoiar. Os dias 7 e 8 de outubro de 2025 serão lembrados como o momento em que a comunidade espacial coletivamente perdeu a paciência. Durante meses, vínhamos construindo expectativa para isso. 3. E Atlas, o terceiro objeto interestelar confirmado a passar pelo nosso sistema solar, estava fazendo sua aproximação mais próxima de Marte. 7 espaçonaves diferentes, de 4 agências espaciais, estavam posicionadas para capturar imagens sem precedentes. A expectativa era real. Os cientistas nos prometeram clareza, respostas, talvez até provas sobre o que esse objeto realmente é. E então, as imagens chegaram. O ExoMars Trace Gas Orbiter, da Agência Espacial Europeia, posicionado a apenas 30 milhões de quilômetros de 3 Atlas durante sua aproximação mais próxima, publicou em 3 de outubro uma série de imagens que só podem ser descritas como profundamente decepcionantes. Um ponto branco borrado, movendo-se lentamente por um campo de estrelas, sem detalhes, sem estrutura, nada que nos ajudasse a entender se estávamos vendo um cometa natural ou algo muito mais estranho. A reação foi imediata e intensa. Astronomy Vibes, uma conta popular de comentários espaciais no X, publicou uma comparação lado a lado que se tornou viral em poucas horas. De um lado, uma imagem nítida e detalhada do cometa Lemon, capturada por um astrofotógrafo amador com uma simples câmera sem espelho. Do outro, a imagem de 13 Atlas da ESA. A legenda dizia: se uma simples câmera sem espelho pode capturar o cometa Lemon, por que a NASA não consegue capturar 13 Atlas passando perto de Marte? A publicação já ultrapassa 40 mil compartilhamentos e continua crescendo. Mas foi o comentário seguinte que realmente tocou um nervo. Bilhões em financiamento e essa é a melhor foto que tem? Parece mais um balão meteorológico num quintal com neblina. Para entender por que as pessoas estão tão irritadas, é preciso compreender o que esperávamos versus o que recebemos. A câmera Cassis, a bordo do ExoMars Trace Gas Orbiter, tem uma resolução angular de 11,36 microradianos por pixel a 30 milhões de quilômetros, o que equivale a 340 quilômetros por pixel. Para contextualizar, o núcleo estimado de 13 Atlas tem entre 5 e 46 quilômetros de diâmetro. Isso significa que todo o núcleo sólido do objeto ocuparia, no melhor dos casos, uma fração de um único pixel nessas imagens. Mas é aqui que a coisa fica interessante. A ESA sabia disso de antemão. Eles sabiam que suas câmeras foram projetadas para fotografar a brilhante superfície marciana
a apenas algumas centenas de quilômetros de distância, não objetos tênues a dezenas de milhões de quilômetros. Nick Thomas, o pesquisador principal da câmera Cassis, admitiu isso no comunicado oficial. Esta foi uma observação muito desafiadora para o instrumento. O cometa é entre 10.000 e 100.000 vezes mais tênue do que nossos alvos habituais. Então, por que publicar imagens que sabiam ser inadequadas? Por que criar expectativa durante meses só para entregar algo que não traz nenhuma informação nova? A explicação oficial é que publicaram o que tinham, que essas seriam as melhores imagens possíveis com o equipamento disponível. Mas o momento parece deliberado, quase como uma válvula de escape. Dar às pessoas algo, qualquer coisa, para olhar, enquanto os dados reais permanecem ocultos. Porque não nos enganemos, existem imagens melhores, muito melhores, e estão sendo retidas. Enquanto a ESA publicava pontos borrados, o Mars Reconnaissance Orbiter, da NASA, estava capturando algo completamente diferente. A câmera HiRISE, sigla para High Resolution Imaging Science Experiment, é a mais poderosa já enviada a outro planeta. Sua resolução é tão precisa que, da órbita de Marte, ela pode distinguir objetos do tamanho de uma mesa de cozinha na superfície marciana. Quando o 3 Atlas fez sua aproximação mais próxima de Marte, em 3 de outubro, a HiRISE tinha uma resolução de aproximadamente 30 km por pixel, a distância do objeto mais de 10 vezes melhor que o obtido pelas câmeras da ESA. Se há alguma estrutura, alguma característica incomum, algo que não se encaixe na narrativa de um cometa natural, a HiRISE teria visto. Avi Loeb, o físico de Harvard, que acompanha 3 Atlas desde sua descoberta, foi direto em seu último post no blog. O pixel mais brilhante na imagem da HiRISE fornecerá a melhor restrição até agora sobre a área de 3 Atlas. Todos esperamos que a equipe da HiRISE publique suas imagens o quanto antes. Isso foi escrito em 7 de outubro. Agora é 8 de outubro. Ainda nada. A explicação oficial: o fechamento do governo dos Estados Unidos. Mais de 15.000 funcionários da NASA, mais de 80% da força de trabalho da agência, foram suspensos. O site da agência não está sendo atualizado. As comunicações públicas cessaram. Uma paralisia burocrática no pior momento possível. Mas há algo que não se encaixa. A ESA publicou suas imagens. É uma agência europeia, completamente alheia à disfunção política americana. O orbitador chinês Tianwen-1 também estava posicionado para observar 3 Atlas com sua câmera de resolução moderada. Silêncio. O orbitador Hope, dos Emirados Árabes Unidos, equipado com o Emirates Exploration Imager, também tinha uma visão clara. Nada. Múltiplas agências espaciais, múltiplos governos soberanos, com burocracias e prioridades completamente diferentes, todos simultaneamente incapazes ou relutantes em divulgar seus melhores dados sobre o objeto mais cientificamente significativo que visitou o nosso sistema solar em anos. O padrão é difícil de ignorar. As redes sociais estão fervendo de especulações. Alguns falam em coordenação, outros dizem que algo foi visto e requer uma revisão cuidadosa antes da publicação. Os mais inclinados à conspiração sugerem que as imagens mostram algo tão anômalo que divulgá-las sem o contexto adequado poderia causar pânico em massa. Essa última teoria pode soar absurda, até lembrarmos o que vem acontecendo na última semana com as observações dos amadores. Enquanto as agências espaciais profissionais têm sido enigmáticas com seus dados, os astrônomos amadores vêm capturando imagens que levantam mais perguntas do que respostas. No dia 3 de outubro, exatamente quando o Atlas fez sua máxima aproximação de Marte, um astrônomo amador português, que usava o nome de usuário Dobsonian Power, publicou uma imagem que imediatamente se tornou viral. Usando nada mais do que um telescópio solar em seu quintal e uma agressiva técnica de aprimoramento digital, ele capturou o que parecia ser uma estrutura angular dentro de 3 Atlas, formas geométricas escuras, saliências que não combinavam com o brilho difuso típico da coma de um cometa. A legenda que ele adicionou era simples, mas carregada de implicações. Somente sobre a Terra é isto. Em 6 horas, a imagem havia sido compartilhada em todos os principais fóruns de astronomia, subreddits e plataformas de redes sociais. A reação se dividiu em 2 campos quase instantaneamente.
Um grupo viu ali evidências claras de estruturas artificiais, uma prova de que 3 Atlas não é o que a ciência convencional afirma ser. O outro grupo descartou a ideia como uma pareidolia clássica, a tendência humana de ver padrões onde eles não existem amplificada por artefatos de processamento gerados por equipamentos inadequados. Os céticos tinham argumentos técnicos sólidos. Telescópios solares utilizam filtros especializados, projetados para observar o brilho extremo do Sol, não objetos tênues do espaço profundo que viajam a velocidades interestelares. O equipamento simplesmente não foi feito para esse tipo de observação. Adicionar um aprimoramento digital agressivo para compensar a configuração inadequada é, essencialmente, pedir que um algoritmo invente detalhes que não estão realmente ali. É o equivalente astronômico de melhorar uma foto borrada até começar a ver rostos no ruído. Mas é aí que a história fica mais complexa. Dobson Power não é um teórico da conspiração qualquer, com um telescópio barato e imaginação fértil. É um astrônomo amador respeitado, que vem compartilhando trabalhos legítimos de astrofotografia há mais de uma década. Seu canal no YouTube mostra a documentação cuidadosa de seu equipamento, de seus métodos e de seus fluxos de processamento de imagem. Ele não é alguém tentando fabricar provas para ganhar cliques. E quando foi pressionado sobre as estruturas anômalas em sua imagem de 3 Atlas, ele não reagiu com afirmações absurdas. Ao contrário, reconheceu a incerteza e prometeu tentar novamente quando o objeto voltasse a ser visível da Terra, no início de novembro, após passar atrás do Sol. Sua resposta foi ponderada, científica, cautelosa, o que torna a reação à sua imagem ainda mais reveladora. Em 24 horas, múltiplos sites publicaram artigos desmentindo especificamente sua captura. Telescópio amador captura a imagem estranha de 3 Atlas. Veja porque não é o que parece. O timing parecia coordenado, o tom, defensivo, como se alguém precisasse estabelecer rapidamente a narrativa de que nada em comum havia sido fotografado, de que qualquer aparente anomalia eram apenas artefatos técnicos, antes que a imagem ganhasse tração demais. E então começaram as guerras de aprimoramento. Usuários do Reddit, do Twitter e de vários fóruns de conspiração começaram a baixar as imagens originais da ESA e a passá-las por seus próprios algoritmos de processamento. Alguns usaram técnicas padrão de empilhamento de imagens astronômicas. Outros empregaram ferramentas de escalonamento por inteligência artificial criadas para melhorar fotos de baixa resolução. E alguns mergulharam no caos total, usando modelos de aprendizado de máquina treinados para reconstruir detalhes finos a partir de dados limitados. Os resultados variaram enormemente. Alguns não mostraram mais do que versões um pouco mais nítidas do mesmo ponto borrado. Outros revelaram o que pareciam ser padrões geométricos distintos, bordas, estruturas que pareciam regulares demais para serem formações naturais de gelo e rocha. O problema é que, uma vez que se começa a processar agressivamente uma imagem, especialmente com ferramentas de IA, já não se está vendo o que realmente existe, mas sim o que um algoritmo acredita que deveria existir, com base nos dados com que foi treinado. Se você treina uma IA com milhares de imagens de espaçonaves e depois pede que ela aprimore um ponto borrado, é bem possível que ela invente detalhes parecidos com os de uma nave espacial, porque é isso que aprendeu a reconhecer. É um beco sem saída científico, envolto na ilusão de clareza, mas a proliferação dessas imagens melhoradas teve um efeito inesperado. Turvou tanto as águas que distinguir entre observações legítimas de amadores e fabricações descaradas tornou-se quase impossível. Em 48 horas, desde a publicação da foto da ESA, dezenas de versões supostamente aprimoradas já circulavam online. Algumas mostravam superfícies metálicas, outras, o que pareciam ser painéis solares, antenas ou matrizes. Algumas até incluíam luzes de navegação e propulsores visíveis. A maioria era, obviamente, arte digital falsa, criada por pessoas com tempo demais e talento demais no Photoshop. Mas misturadas a todo esse ruído, havia algumas imagens que pareciam diferentes mais sutis, menos sensacionalistas, mostrando uma regularidade incomum o suficiente para fazer qualquer um se perguntar se algo real estava sendo encoberto pela avalanche de falsificações óbvias. No dia 4 de outubro,
Um usuário anônimo do Fórum Paranormal de 4chan publicou o que afirmava ser informação privilegiada sobre 3 Atlas. A postagem tinha o título simples, Vazamento de dados da ESA, e começava com uma declaração de credenciais específica o bastante para soar legítima, mas vaga o suficiente para manter o anonimato. Sou um pesquisador de doutorado que trabalha com a Agência Espacial Europeia, com acesso contínuo aos dados observacionais combinados de 3 Atlas. Vazamentos na internet são algo comum, a maioria facilmente descartada como ficção criativa ou pura provocação, mas este era diferente. O nível de detalhe técnico era perturbador. O autor não fazia afirmações extravagantes sobre invasões alienígenas ou operações militares secretas. Em vez disso, descrevia uma série de anomalias observacionais específicas que, se verdadeiras, desafiam fundamentalmente nossa compreensão sobre o que realmente é 3 Atlas. A primeira anomalia, impossibilidade química. Segundo a postagem, a análise espectroscópica mostra que 3 Atlas está liberando cerca de 100 kg de gás, de níquel por segundo, mas quase nenhuma emissão de ferro. Na química estelar e planetária normal, níquel e ferro são gêmeos inseparáveis. Eles se formam juntos em explosões de supernova, viajam juntos pelo espaço interestelar e aparecem juntos em cometas e asteroides. Encontrar níquel abundante com praticamente nenhum ferro é como encontrar fumaça sem fogo, desafia as suposições básicas sobre o comportamento da matéria em ambientes cósmicos naturais. A segunda anomalia, contradição térmica. O objeto está liberando grandes quantidades de gás e poeira, a assinatura típica de um cometa ativo aquecido pelo Sol. Mas as observações infravermelhas mostram que ele permanece frio, muito mais frio, do que deveria estar, dada a sua taxa de desgaseificação e sua proximidade da radiação solar. O autor comparou isso a ver alguém suando profusamente dentro de um congelador. A física não condiz com a observação. A terceira anomalia, precisão da trajetória. A postagem fazia referência ao que a Vi já vinha dizendo publicamente que 3 e Atlas chegou com uma inclinação orbital de apenas 48,9 graus em relação ao plano da eclíptica da Terra. Mas o autor de 4chan acrescentou algo que ele não havia enfatizado. A trajetória não é apenas incomum, é um disparo reto e perfeito, vindo da direção do núcleo galáctico, sem oscilação, sem desvio, sem sinais de perturbação gravitacional, de estrelas próximas ao longo de milhões ou bilhões de anos de viagem pelo espaço interestelar, como se tivesse sido direcionado. Depois, veio a parte que elevou tudo isso de uma especulação interessante a algo mais sombrio. O autor afirmava que o objeto se encaixava no perfil do que chamaram de uma entidade pós-biológica, não um cometa natural, nem uma nave espacial convencional, mas algo intermediário. Descreveu-o como possuidor de um motor de partículas de 3 fases, com uma potência estimada de 75 megawatts, transmitindo continuamente um sinal ativo e, em suas palavras, sondando o nosso sistema solar. A publicação concluía com uma estrutura teórica. O autor sugeria que 3 Atlas poderia ser um objeto quântico macroscópico, especificamente algo chamado de Q-ball. É uma construção teórica exótica da física de partículas, um tipo de solitão não topológico que, teoricamente, poderia existir em escalas muito maiores do que as partículas subatômicas. Se for estável, um Q-ball poderia ter propriedades que parecem impossíveis sob a física normal. Poderia ser incrivelmente denso e ao mesmo tempo parecer difuso. Poderia absorver e redistribuir energia instantaneamente através de toda a sua estrutura, explicando as contradições térmicas. Também poderia explicar o problema do níquel sem ferro, se o estado quântico interno do Q-ball produzisse preferencialmente certos isótopos. Em 18 horas, a publicação havia sido capturada e compartilhada no Reddit, no Twitter e em fóruns dedicados à pesquisa de OVNIs. O tópico no subreddit de conspirações que discutia o caso acumulou mais de 2.000 comentários, antes de ser bloqueado pelos moderadores, por violar as regras contra alegações não verificadas. Mas bloquear o tópico não interrompeu a conversa, apenas a transferiu para outras plataformas, fragmentando-se em dezenas de discussões paralelas, cada uma puxando a publicação original
em direções diferentes. Alguns se concentraram nas anomalias químicas, outros na hipótese do Keeble. Alguns começaram a conectá-la a alegações anteriores sobre 3 Atlas, sugerindo que poderia ser a fonte do sinal WOW de 1977. Em 4 de outubro, o rover Perseverance da NASA, localizado na cratera Jezero, na superfície de Marte, capturou algo no céu noturno. A imagem da sua câmera de navegação direita mostrava um traço de luz alongado, aproximadamente 4 vezes mais comprido do que largo. À primeira vista, parecia uma típica captura de longa exposição de um objeto em movimento. Cometas e asteroides frequentemente aparecem borrados nas imagens, quando a câmera rastreia as estrelas em vez do próprio objeto, algo comum, exceto que as contas não batiam. Quando as pessoas começaram a calcular o tamanho aparente do rastro, baseando-se nas especificações conhecidas da câmera do Perseverance e na distância até 3 Atlas, naquele momento, chegaram a um número inquietante: 50 mil quilômetros de comprimento. Isso não é um núcleo de cometa, nem sequer um cometa com cauda. É algo completamente diferente. Para comparação, o diâmetro da Terra é inferior a 13 mil quilômetros. Se esse traço representasse o tamanho físico real de 3 Atlas, estaríamos vendo um objeto quase 4 vezes mais largo do que o nosso planeta inteiro. As redes sociais explodiram em especulações. Seria 3 Atlas, na verdade, uma imensa nave cilíndrica que vinha mascarando seu verdadeiro tamanho, e forma todo esse tempo atrás de uma nuvem difusa de gás e poeira? O momento parecia significativo. Essa imagem surgiu apenas um dia depois da passagem próxima a Marte, justamente quando todas as agências espaciais profissionais misteriosamente se calaram. Alguns viram isso como uma confirmação de que algo profundamente anômalo havia sido fotografado, algo que não podia ser facilmente explicado. A especulação atingiu um nível tão alto que a representante Ana Paulina Luna, membro do Congresso conhecida por seu interesse em fenômenos aéreos inexplicáveis, entrou em contato diretamente com Avi Loeb para uma análise. Pense nisso por um momento. Uma integrante em exercício da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos se sentiu compelida a contatar um físico de Harvard sobre uma fotografia tirada em Marte. Isso não é protocolo normal. Sugere que alguém dentro dos canais oficiais estava preocupado o suficiente para buscar uma interpretação especializada fora dos meios habituais de comunicação da NASA. A resposta de Loeb foi minuciosa e, à primeira vista, tranquilizadora. Ele calculou que a câmera de navegação do Perseverance tem uma resolução angular de 0,3 miliradianos por pixel. A distância de 3 Atlas, no momento em que a imagem foi tirada a aproximadamente 38 milhões de quilômetros, isso se traduz em cerca de 12.500 quilômetros por pixel. O traço na imagem abrange cerca de 4 pixels, o que dá aquela extensão de 50 mil quilômetros. Mas ele argumentou que isso era um artefato da composição da imagem. O traço não mostrava o tamanho real, mas sim a trajetória que o objeto desenhou no céu marciano durante um longo tempo de exposição, provavelmente cerca de 10 minutos de capturas empilhadas. Seu raciocínio era sólido. Marte orbita o Sol a 24 km por segundo, enquanto 3 Atlas viajava a 67 km por segundo em direção oposta, o que dá uma velocidade relativa de mais de 90 km por segundo em relação a Marte. Em 10 minutos, isso equivale a exatos 54 mil quilômetros percorridos, o que coincide perfeitamente com o comprimento observado do traço. A forma não era o objeto, mas o movimento do objeto borrado ao longo do tempo. Caso encerrado, certo? A teoria do cilindro, desmentida pela física básica e por cálculos cuidadosos. Exceto que ele incluiu uma frase em sua análise, a qual os teóricos da conspiração se agarraram como a uma tábua de salvação. Ele escreveu: se as imagens da câmera de navegação representarem quadros únicos, com um tempo de exposição inferior a 3,28 segundos, então, o brilho e o comprimento angular da fonte observada implicam que não se trata de 3 Atlas. Nesse caso, a fonte poderia estar muito mais próxima da câmera, capaz de se desfocar em uma imagem alongada, com um tamanho espacial e uma velocidade menores. Espere, se essas forem capturas de um único quadro, então o que o Perseverance fotografou não era 3 Atlas, era outra coisa, algo mais próximo de Marte. Essa ressalva abriu uma porta
que nenhuma quantidade de esclarecimentos posteriores conseguiu fechar completamente, porque a NASA não confirmou se a imagem é um composto ou um único quadro. Não divulgaram os metadados, nem forneceram o tempo de exposição, nem o número de imagens empilhadas. A desculpa do fechamento do governo também se aplica aqui. Não há pessoal para processar solicitações, ninguém disponível para confirmar detalhes técnicos básicos sobre como a imagem foi capturada. Em 15 de agosto de 1977, o radiotelescópio Big Ear, da Universidade Estadual de Ohio, detectou uma explosão de energia de rádio de 72 segundos tão incomum, tão perfeitamente estruturada, que o astrônomo Jerry Ehman a circulou na impressão e escreveu uma palavra em tinta vermelha: UAU. Durante quase 5 décadas, esse sinal permaneceu como um dos maiores mistérios na busca por inteligência extraterrestre. Veio da direção de Sagitário, perto dos campos estelares mais densos da constelação. Era de banda estreita, focado em uma frequência específica, e nunca se repetiu. Centenas de observações de acompanhamento, milhares de horas de escuta, todas apontando para a mesma região do céu. Nada, apenas aquele único pulso há 48 anos, e depois, um silêncio eterno, até que Avi Loeb fez os cálculos de 3 atlas. Ele calculou onde o objeto estava, em 12 de agosto de 1977, apenas 3 dias antes da detecção do sinal UAU. A resposta: aproximadamente 600 unidades astronômicas da Terra, cerca de 600 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Mas o mais importante é que ele calculou de que direção 3 atlas vinha naquele momento. Ascensão reta, 19 horas e 40 minutos. Declinação, mais 19 graus. O sinal UAU veio de ascensão reta, 19 horas e 25 minutos. Declinação de menos 27 graus. As duas direções estão separadas por aproximadamente 9 graus. Na vastidão do espaço, com objetos aleatórios vindos literalmente de qualquer direção possível, a probabilidade dessa coincidência é de cerca de 0,6%. Não é impossível, mas é profundamente suspeito. Isso o fez parar. E então ele fez a pergunta lógica seguinte: se 3 atlas enviou o sinal UAU a partir de 600 unidades astronômicas de distância, qual seria a potência necessária do transmissor? As matemáticas são simples. A intensidade detectada estava entre 54 e 212 Janskis em uma largura de banda de 10 kHz, a uma distância de 600 unidades astronômicas. Isso corresponde a uma emissão de transmissor entre meio gigawatt e 2 gigawatts. Para referência, um reator nuclear, típico na Terra, produz cerca de 1 gigawatt. Portanto, estamos falando de níveis de energia equivalentes a uma usina nuclear, concentrados em um feixe estreito de rádio. Não é impossível para uma civilização avançada. Na verdade, é bastante razoável se o objetivo for enviar um sinal detectável através de distâncias interestelares, sem desperdiçar energia em transmissões omnidirecionais. Há outro detalhe que torna essa conexão ainda mais difícil de descartar. O sinal UAU foi observado em uma frequência de 1420,456 MHz, com um desvio para o azul de aproximadamente 10 km por segundo, em direção à Terra, em relação à linha do hidrogênio. Esse desvio indica que a fonte estava se movendo em nossa direção. 3 atlas está atualmente se aproximando do Sol a cerca de 60 km por segundo. Isso sugere que, se esse objeto tiver capacidade de manobra, poderia ter se movido mais lentamente em 1977 e acelerado, depois de detectar planetas na zona habitável do nosso sistema solar, um pulso de reconhecimento, uma varredura de radar em busca de sinais de civilização tecnológica antes de se comprometer com uma aproximação mais próxima. É isso que torna toda essa conexão tão frustrante. Seria trivialmente fácil de verificar. Bastaria apontar um radiotelescópio para 3 atlas e escutar na frequência da linha do hidrogênio. Se estiver transmitindo, saberemos em questão de horas. Se estiver em silêncio, a conexão com o sinal UAU provavelmente é uma coincidência. Um teste simples, uma resposta definitiva. E, no entanto, como Loeb observou em sua última publicação no blog, nenhum radiotelescópio relatou dados sobre 3 atlas. O Very Large Array não observou.
O telescópio de Arecibo está destruído, o de Green Bank não publicou observações. Mesmo o SETI, a organização literalmente dedicada a encontrar sinais extraterrestres, não anunciou publicamente nenhum esforço de monitoramento. O silêncio da comunidade da radioastronomia é ensurdecedor. Imagine lançar um dardo contra um globo terrestre do outro lado de uma sala, de olhos vendados. Agora imagine que esse dardo não apenas acerta o globo, mas atinge a poucos graus do Equador. Essa é aproximadamente a improbabilidade estatística com que estamos lidando quando observamos como 3 Atlas entrou em nosso sistema solar. Objetos vindos do espaço interestelar podem chegar literalmente de qualquer direção. Deveriam estar distribuídos aleatoriamente pela esfera celeste, chegando em todos os ângulos possíveis. E, no entanto, 3 Atlas chegou com uma inclinação orbital de apenas 4,89 graus, em relação ao plano da eclíptica da Terra, menos de 5 graus. Isso o coloca em menos de 1% de todos os ângulos possíveis de chegada. Avi Loeb tem insistido nesse ponto em cada entrevista, cada postagem, cada declaração pública desde julho. A trajetória é anômala, não apenas incomum, mas estatisticamente improvável para um objeto interestelar aleatório. Para entender por quê, é preciso pensar em como os objetos se movem pela galáxia. As estrelas no disco da Via Láctea orbitam o centro galáctico com uma velocidade média, mas também têm movimentos aleatórios para cima, para baixo, de um lado para o outro, como abelhas zumbindo em torno de uma colmeia. Essa aleatoriedade significa que objetos ejetados de outros sistemas estelares deveriam chegar ao nosso sistema solar, vindos de todas as direções, com probabilidades praticamente iguais. Não há uma direção preferida, nenhuma rodovia cósmica canalizando visitantes interestelares para o plano da eclíptica. E antes que alguém sugira que talvez objetos do disco da galáxia cheguem naturalmente em ângulos rasos, Loeb já abordou isso. O próprio disco galáctico está inclinado cerca de 60 graus em relação ao plano da eclíptica do nosso sistema solar, 60 graus, mais de 10 vezes a inclinação de 3 Atlas. Se esse objeto viesse de um sistema estelar típico do disco galáctico e tivesse sido ejetado ao acaso, esperaríamos que chegasse em um ângulo acentuado, não raso. A direção é o oposto do que a geometria galáctica prevê. Compare 3 Atlas com os únicos outros objetos interestelares que já detectamos. Oumuamua, descoberto em 2017, chegou com uma inclinação de 123 graus, extremamente inclinada, entrando por cima do plano do sistema solar. 2I/Borisov, observado em 2019, tinha uma inclinação de 44 graus, ainda acentuada, compatível com uma chegada aleatória a partir do espaço interestelar. Ambos se comportaram exatamente como esperado de visitantes naturais. 3 Atlas é a exceção, a anomalia, aquele que não se encaixa no padrão. Loeb calculou a probabilidade dessa inclinação assumindo direções aleatórias. Menos de 1% de chance. Alguns colegas discordaram, sugerindo que talvez suas estimativas fossem conservadoras demais, que a probabilidade real talvez estivesse mais próxima de 5% ou 10%, levando em conta vieses observacionais. Tudo bem mesmo em 10%, ainda estaríamos falando de algo que só deveria ocorrer uma vez a cada 10 objetos detectados, e nós só vimos 3. As chances de o terceiro ser justamente a exceção rara, e não a regra, não favorecem a coincidência. Agora junte isso a todo o resto. O alinhamento com o sinal UAU, também com menos de 1% de probabilidade. As anomalias químicas com níquel, mas sem ferro. As contradições térmicas. A falta de imagens de alta resolução de várias agências espaciais. O fechamento do governo americano, acontecendo no exato momento em que mais precisamos da NASA. Qualquer uma dessas coisas poderia ser explicada individualmente, coincidência, erro de medição, incompetência burocrática. Mas quando as anomalias começam a se acumular, quando as pequenas probabilidades se multiplicam, a improbabilidade composta se torna mais difícil de ignorar. Existe um princípio em estatística chamado a falácia do promotor. É o erro de tratar múltiplos eventos independentes de baixa probabilidade como se estivessem relacionados, quando na verdade são coincidências aleatórias que tendem a se agrupar. Se você lançar uma moeda vezes suficientes, eventualmente,
obterá 10 caras seguidas. Isso não significa que a moeda esteja viciada, apenas que você jogou o suficiente para que uma sequência improvável ocorresse. Os céticos dirão que é isso que estamos vendo, com 3 Atlas, um cometa natural com várias propriedades incomuns, mas ainda assim explicáveis, que por coincidência aparecem juntas no mesmo objeto. Improvável sim, mas não impossível. O contra-argumento é igualmente válido. Se algo anda como um pato, grasna como um pato, nada como um pato e tem DNA de pato, em algum momento é preciso considerar a possibilidade de que realmente seja um pato. Ou, neste caso, se um objeto chega em uma trajetória estatisticamente improvável, mostra assinaturas químicas que não combinam com processos naturais, se correlaciona com um sinal de rádio inexplicável de 48 anos atrás, e faz com que múltiplos governos retenham suas melhores imagens, talvez valha a pena considerar seriamente que não estamos vendo um pedaço aleatório de gelo e rocha de outro sistema estelar. Algo estranho começou a acontecer por volta de 5 de outubro. Usuários de várias plataformas começaram a relatar que suas publicações sobre 3 Atlas estavam desaparecendo. Não eram marcadas como desinformação, simplesmente sumiam. Um usuário do Reddit documentou ter publicado uma análise detalhada sobre as anomalias químicas da suposta filtragem da ESA. A postagem ganhou tração, acumulou centenas de votos positivos e dezenas de comentários em apenas 2 horas, e então desapareceu. Não foi removida com uma explicação de moderador, apenas apagada da existência. Quando o usuário tentou republicar, a postagem não foi exibida. Ele havia sido shadow banned, sem notificação ou explicação. No Twitter, agora X, várias contas notaram padrões semelhantes. A conta Astronomy Vibes, que havia viralizado criticando as fotos da ESA, relatou quedas drásticas no engajamento após 7 de outubro. Postagens que normalmente alcançariam dezenas de milhares de pessoas, de repente, paravam em algumas centenas de visualizações, sem restrições oficiais, sem avisos, apenas uma supressão algorítmica silenciosa, sutil o suficiente para ser negável, mas agressiva o bastante para ser eficaz. Outros criadores na comunidade de astronomia espacial notaram o mesmo. Vídeos sobre 3 Atlas, que normalmente teriam bom desempenho, estavam alcançando apenas uma fração do público habitual. O YouTube apresentou um problema diferente. Criadores de conteúdo que publicavam análises especulando sobre 3 Atlas começaram a receber avisos de desmonetização. O motivo declarado variava. Alguns foram sinalizados por discutirem temas sensíveis sem o contexto adequado. Outros foram classificados como conteúdo potencialmente enganoso sobre assuntos científicos. Alguns receberam a etiqueta vaga, mas ameaçadora, de conteúdo que pode não ser adequado para todos os anunciantes. O padrão era claro. Você podia fazer um vídeo dizendo que 3 Atlas é definitivamente apenas um cometa e que a ciência convencional já explicou. Tudo isso estava bem, monetizado, promovido. Mas se sugerisse que poderia haver anomalias que valessem a pena investigar, de repente, seu vídeo se tornava não adequado para anunciantes. A abordagem do Facebook foi a mais aberta. O sistema de verificação de fatos da plataforma, operado por organizações terceirizadas, começou a rotular agressivamente qualquer conteúdo sobre 3 Atlas. As postagens que compartilhavam o vazamento do 4chan recebiam alertas de falta de contexto. As afirmações sobre anomalias na trajetória eram marcadas como parcialmente falsas, mesmo quando apenas citavam literalmente os cálculos publicados por Avi Loeb. Os artigos de checagem ofereciam tranquilidade. As agências espaciais confirmam que não há ameaça vinda de um cometa interestelar. Especialistas dizem que as características incomuns provavelmente se devem a processos naturais. A mensagem subentendida era clara: não se preocupe, não questione, confie nas autoridades e siga em frente. O momento parecia coordenado. Tudo isso se intensificou nas 48 horas seguintes à divulgação das fotos da ESA. A frustração pública estava em seu ponto mais alto pela falta de imagens de qualidade. Era o tipo de padrão que faz os teóricos da conspiração se sentirem validados e os céticos revirarem os olhos diante do que parece paranoia exagerada. Porque aqui está o ponto: as plataformas de redes sociais suprimem conteúdo o tempo todo.
Os algoritmos mudam, o engajamento flutua, os verificadores de fatos marcam desinformações. Essas são operações normais da plataforma, não evidências de censura coordenada, a menos que haja um padrão, a menos que tudo aconteça ao mesmo tempo, e voltado para um tema específico. Exatamente no momento em que o interesse público é maior e as respostas oficiais são mais escassas, alguns criadores começaram a usar uma linguagem codificada para evitar a supressão. Em vez de se referirem a 3 atlas, falavam sobre o visitante ou o objeto. Em vez de alienígena ou extraterrestre, usavam não terrestre ou anômalo. Era como assistir ao nascimento de um novo vocabulário para discutir algo que as plataformas pareciam não querer que fosse discutido abertamente, o efeito Streisand, acontecendo em tempo real. Quanto mais o conteúdo era suprimido, mais as pessoas assumiam que havia algo a esconder. Quanto mais agressivos eram os verificadores de fatos, menos confiança o público tinha na narrativa oficial. Cada tentativa de controlar a conversa apenas reforçava a suspeita de que a conversa precisava, de fato, ser controlada. Nos dias 29 e 30 de outubro, marque essas datas em menos de 72 horas a partir de agora. 3 Atlas atingirá o periélio, seu ponto mais próximo do Sol. Passará a aproximadamente 202 milhões de quilômetros, logo dentro da órbita de Marte. Para um cometa natural, este é o momento da verdade. A intensa radiação solar, a essa distância, deve causar uma forte liberação de gases, possivelmente até fragmentação. Já vimos isso antes. Cometas se aproximam do Sol, o calor se torna intenso demais, e eles se despedaçam. É espetacular quando acontece. E se 3 Atlas for apenas um pedaço comum de gelo e rocha vindo de outro sistema estelar, é exatamente isso que deve acontecer. Mas há um problema. Não poderemos ver. 3 Atlas estará no lado oposto do Sol, em relação à Terra, durante sua passagem pelo periélio. Todos os telescópios terrestres do planeta serão inúteis. O objeto se perderá no brilho solar, completamente oculto, durante o que deveria ser seu momento mais ativo e revelador. Alguns chamam isso de coincidência infeliz, outros de algo convenientemente suspeito. Se você quisesse fazer algo sem ser observado, não poderia escolher uma janela melhor. Avi Loeb foi explícito sobre o que poderia acontecer em seguida, em sua postagem de 3 de outubro, publicada no dia da passagem próxima. A Marte, ele descreveu 2 cenários. Se 3 Atlas for um cometa natural, poderá explodir em um clarão de desgaseificação ou se fragmentar em pedaços gelados em breve. A luz solar depositará gigawatts de energia em sua superfície, e essa energia precisa ir para algum lugar. Para gelo e rocha, isso significa vaporização, sublimação, talvez até falha estrutural. Mas então Loeb acrescentou a alternativa. Alternativamente, escreveu ele, se for tecnológico, poderá manobrar para aproveitar a assistência gravitacional do Sol ou liberar sondas que possam interceptar a Terra ou outros planetas, devido à sua órbita retrógrada, na direção oposta ao movimento dos planetas ao redor do Sol. Leia isso novamente. Liberar sondas que possam interceptar a Terra. Ele já não está falando de observação passiva, mas de um possível desdobramento ativo. A órbita retrógrada é crucial aqui. 3 Atlas se move na direção oposta à órbita dos planetas ao redor do Sol. Isso significa que qualquer sonda liberada não precisaria lutar contra o movimento planetário para nos alcançar. Bastaria entrar em uma trajetória de interceptação e deixar a mecânica orbital fazer o resto. Escondido atrás do Sol, fora de nossa visão, seria trivial lançar algo em direção à Terra, que só seria detectado quando já estivesse perto demais. Loeb foi ainda mais longe. Ele escreveu: quando olharem para o Sol nas próximas semanas, lembrem-se de que 3 Atlas está passando atrás dele. Se 3 Atlas manobrar em direção à Terra, quando reaparecer do outro lado do Sol, os mercados financeiros poderão entrar em colapso. Os mercados financeiros poderiam entrar em colapso. Isso não é metáfora nem exagero. Ele está sugerindo que, se o objeto demonstrar capacidade tecnológica e alterar seu curso em direção à Terra após o periélio, as consequências econômicas e sociais seriam imediatas e graves. Os mercados de ações reagem à incerteza, e à incerteza gerada por um objeto interestelar, potencialmente hostil, mudando ativamente sua trajetória em direção ao nosso planeta,
seria de nível existencial. O momento de tudo isso torna a situação ainda mais preocupante. O fechamento do governo significa que a NASA está fora de operação durante a janela crítica de observação. As melhores imagens da passagem por Marte ainda não foram divulgadas. Astrônomos amadores não podem observar o objeto durante o próximo mês, porque ele está atrás do Sol. Nenhum radiotelescópio confirmou transmissões. Estamos voando às cegas em direção ao momento mais importante de todo esse encontro. E, seja por incompetência ou por desígnio, criamos uma situação em que não saberemos o que 3 Atlas fará no periélio até que já tenha acontecido. Há um grupo observando. O projeto Galileu, liderado pelo próprio Loeb, com 3 observatórios, um em Massachusetts, outro na Pensilvânia e outro em Nevada. Eles estão equipados com câmeras de alta resolução, sensores infravermelhos e receptores de rádio, projetados especificamente para detectar fenômenos aéreos anômalos. Durante o final de outubro e o início de novembro, os 3 observatórios estarão operando no modo máximo, monitorando os céus em busca de qualquer coisa incomum. Se 3 Atlas liberar sondas, se houver maior atividade de plasma ou qualquer fenômeno relacionado à sua passagem pelo periélio, os instrumentos do Galileu poderão detectá-lo. Poderão, essa é a palavra-chave. 3 observatórios cobrindo apenas uma pequena fração do céu terrestre. Se algo vier e evitar exatamente essas zonas de observação, nós o perderemos completamente. No início de novembro, 3 Atlas emergirá de trás do Sol e voltará a ser visível da Terra. Os telescópios terrestres poderão rastreá-lo novamente. Veremos se sobreviveu intacto ao periélio ou se desintegrou sob o estresse solar. Mediremos sua trajetória para determinar se houve alguma correção de curso. E, finalmente, saberemos se os últimos 4 meses de especulações, teorias e perguntas sem resposta estavam justificados, ou se tudo não passou de uma histeria coletiva em torno de um visitante interestelar completamente natural. Se 3A Atlas emergir na mesma trajetória com que entrou, se mostrar sinais claros de fragmentação ou uma maior desgaseificação consistente com o aquecimento solar, se comportar exatamente como Dose Borisov durante sua aproximação solar em 2019, então o mistério estará essencialmente resolvido. Um cometa natural, com uma química incomum, claro, uma trajetória estatisticamente improvável, concedido, mas, em última instância, apenas um remanescente gelado de outro sistema estelar passando pelo nosso. A conexão com o sinal UAU se tornaria coincidência. O vazamento do 4chan se transformaria em ficção criativa. As imagens ausentes da NASA seriam apenas atrasos burocráticos durante um fechamento do governo. Tudo voltaria a se encaixar confortavelmente dentro do quadro conhecido, onde objetos interestelares são interessantes, mas não alarmantes. Mas, se não for assim, se 13A Atlas emergir com uma trajetória alterada, se demonstrar correções de curso, mesmo sutis, que não possam ser explicadas pela propulsão causada pela desgaseificação, se os radiotelescópios finalmente o apontarem e detectarem transmissões estruturadas, se as imagens da NASA finalmente vierem à tona e mostrarem estruturas geométricas que não deveriam existir em um objeto natural, então estaremos adentrando um território completamente inexplorado, não apenas científica, mas também social, política e economicamente. Cada suposição sobre o nosso lugar no cosmos será desafiada. A resposta de cada governo à questão do contato extraterrestre será colocada à prova em tempo real. A Vlobë criou o que chama de escala de Lóvulo, um sistema de classificação que mede a probabilidade de um objeto ser de origem artificial e o grau de ameaça potencial que representa. Um nível 1 significa que é quase com certeza natural, com anomalias interessantes, mas explicáveis. Um nível 10 implica que é definitivamente artificial, com intenções hostis demonstradas e capacidade de alcançar a Terra. Love declarou publicamente que não classificará a 13A Atlas abaixo de um nível 2. Mesmo no melhor dos casos, as anomalias são persistentes demais, numerosas demais, correlacionadas demais. Um nível 2 significa que é provavelmente natural, mas com características inexplicáveis o suficiente para justificar uma investigação séria. Significa que não podemos descartar definitivamente uma origem artificial sem mais dados. É aí que nos encontramos agora.
suspensos entre um objeto provavelmente natural e um possível artefato tecnológico, à espera de novembro, à espera de imagens de alta resolução que talvez nunca cheguem, à espera de observações de rádio que ainda não aconteceram, à espera de que Trécia Atlas continue sua trajetória hiperbólica para fora do sistema solar e nunca mais seja visto, ou de que faça algo que nos obrigue a confrontar a realidade de que não estamos sozinhos e que não estamos preparados. A ESA anunciou que sua espaçonave exploradora das luas geladas de Júpiter, JUICE, observará Trésia Atlas entre os dias 2 e 25 de novembro, utilizando diversos instrumentos. Isso acontecerá logo após o periélio, quando o objeto deve estar em seu estado mais ativo. Os dados, porém, não estarão disponíveis até fevereiro de 2026, devido a atrasos na comunicação e no tempo de processamento. 7 meses de espera por imagens que foram capturadas em novembro. 7 meses sem saber se a atividade intensificada que a JUICE observar será uma desgasificação cometária normal ou algo completamente diferente. 7 meses nos perguntando se aquele ponto borrado que a ESA nos mostrou em outubro era realmente o melhor que podiam fazer, ou se estão gerenciando cuidadosamente uma revelação que não sabem como divulgar. Seja o que for, o que Trécia Atlas fizer nas próximas semanas, a conversa em torno dele já revelou algo importante sobre onde estamos como civilização. Não confiamos em nossas instituições para nos dizerem a verdade sobre algo tão significativo. Não acreditamos nas garantias oficiais. Vemos padrões no tempo dos fechamentos e dos atrasos nos dados, que podem ser reais ou não. Somos inclinados à conspiração porque aprendemos, às vezes da forma mais difícil, que a conspiração nem sempre é teoria, às vezes é apenas um relatório precoce sobre o que mais tarde se tornará um fato confirmado. Em 1º de outubro de 2025, algo do tamanho de uma girafa passou entre a Terra e nossos satélites. Aproximou-se do planeta mais do que a própria Estação Espacial Internacional orbita. Não fazíamos ideia do que estava vindo. Quando os astrônomos o detectaram, o asteroide 2025 TF já havia ido embora, deslizando de volta para a escuridão do espaço como uma sombra que esqueceu de se anunciar. Pense nisso por um momento. Vivemos numa era em que podemos fotografar galáxias distantes se formando há bilhões de anos, e mesmo assim, uma rocha suficientemente próxima para praticamente roçar nossa atmosfera passou completamente despercebida até que já estava em nosso retrovisor cósmico. Se isso te parece tão inquietante e fascinante quanto a mim, considera deixar um like e se inscrever para acompanhar de perto esses encontros cósmicos e os mistérios que se desenrolam sobre nós. Me diga nos comentários de onde você me ouve, que horas são aí, e se você acha que deveríamos estar mais preocupados ou mais maravilhados com o quanto ainda nos escapa no céu noturno. E se quiser ajudar nossa comunidade a crescer, compartilhe esses vídeos no X, Facebook, Reddit ou no seu Messenger. Obrigado por sempre nos apoiar. O asteroide media entre 1 e 3 metros de largura, pequeno o suficiente para que, se tivesse entrado em nossa atmosfera, teria se queimado como uma bola de fogo brilhante, nada que ameaçasse cidades ou civilizações. Mas é isso que mantém os astrônomos acordados à noite. Se não conseguimos detectar de forma confiável algo tão próximo, algo que viaja a velocidades capazes de cruzar a distância de Nova York a Los Angeles em menos de 1 minuto, o que mais poderíamos estar perdendo? A Agência Espacial Europeia e a NASA rastreiam milhares de objetos próximos à Terra, catalogando cuidadosamente quais representam o maior risco de colisão. Para ser classificado como potencialmente perigoso, um asteroide deve ter pelo menos 140 metros de diâmetro e seguir uma órbita que o leve a menos de 7,5 milhões de quilômetros da Terra, cerca de 20 vezes a distância entre nós e a Lua. O 2025 TF fica muito aquém desse limite, o que explica, em parte, por que escapou à detecção. Nossos telescópios e sistemas de vigilância priorizam a busca pelos grandes, aqueles que poderiam pôr fim à nossa civilização. Os objetos que poderiam criar outro evento de extinção se atingissem o ângulo errado. Mas esse pequeno visitante nos lembra que o espaço não está vazio. Está cheio de detritos, fragmentos antigos da formação do nosso sistema solar, pedaços de mundos despedaçados
que nunca chegaram a ser planetas, restos de colisões que ocorreram quando a própria Terra ainda era jovem. A maior parte desse material permanece longe, preso em órbitas estáveis no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, ou vagando pelo distante cinturão de Kuiper, além de Netuno. Mas as interações gravitacionais, os sutis puxões da imensa massa de Júpiter, ou o empurrão de um cometa que passa, podem alterar essas órbitas, enviando rochas em novas trajetórias, que às vezes cruzam as nossas. O que torna o 2025 TEF particularmente interessante não é apenas o fato de ter se aproximado, mas de ter feito isso em um mês em que o céu pareceu incomumente movimentado por visitantes. Enquanto um viajante cósmico nos escapava sem aviso, outro faz uma entrada muito mais teatral. O cometa C/225, A6, mais conhecido como Lemon, pelo observatório que o descobriu, está brilhando em nossos céus de outubro. Astrofotógrafos de todo o mundo vêm registrando imagens cada vez mais deslumbrantes à medida que essa bola ancestral de gelo e poeira se aproxima da Terra. Diferente do asteroide furtivo que nos surpreendeu, o cometa Lemon vem sendo cuidadosamente monitorado desde sua descoberta. E neste momento, encontra-se no limite da visibilidade a olho nu. Nas próximas semanas, se as condições forem ideais e o céu estiver suficientemente escuro, talvez você possa sair e vê-lo por si mesmo uma tênue mancha de luz, com uma cauda fantasmagórica que se estende longe do Sol. Os cometas são fundamentalmente diferentes dos asteroides. Enquanto os asteroides são pedaços sólidos de material rochoso ou metálico, formados nas regiões internas e mais quentes do sistema solar, os cometas são corpos gelados, originados nas regiões exteriores e frias. Às vezes, chamados de bolas de neve sujas, embora essa descrição não lhes faça justiça. O núcleo de um cometa contém água congelada, dióxido de carbono, metano e amônia, misturados com poeira e compostos orgânicos, os blocos químicos básicos da vida. À medida que um cometa se aproxima do Sol, a radiação solar aquece sua superfície, fazendo com que o gelo sublime, passando diretamente do estado sólido ao gasoso sem se tornar líquido antes. Isso cria a coma uma atmosfera temporária de gás e poeira que pode se estender por centenas de milhares de quilômetros. O vento solar e a pressão da radiação empurram esse material para longe do núcleo, formando a cauda característica, que sempre aponta na direção oposta ao Sol, independentemente da trajetória do cometa. Lemon não é o único cometa que enfeita nossos céus neste mês. Outro visitante, o C/2025 R2, conhecido como Swan, passará sobre a Terra, no final de outubro, a uma distância de 0,26 unidades astronômicas, próximo o suficiente para oferecer um espetáculo àqueles que tiverem binóculos ou pequenos telescópios. Ambos os cometas brilham atualmente em torno da magnitude 6, exatamente no limite da visão humana, sob condições perfeitas. Mas os cometas são notoriamente imprevisíveis. Podem brilhar repentinamente se sua rotação expuser gelo fresco à luz solar, ou se uma erupção lançar uma coluna de material ao espaço. Também podem se fragmentar, rompendo-se sob o estresse do aquecimento solar ou das forças de maré, criando múltiplos núcleos, cada um desenvolvendo sua própria coma e cauda, o que tanto intriga as pessoas que os observam. Mas além de sua beleza, o que atrai é sua conexão com o tempo profundo. O gelo desses objetos se formou há bilhões de anos nas regiões externas do sistema solar, preservado num congelador cósmico, longe do calor do Sol. Quando vemos um cometa, estamos observando o material que existia antes que a Terra tivesse oceanos, antes que a Lua estivesse completamente formada, antes que a vida surgisse em alguma poça morna de maré, ou em uma fenda hidrotermal, que pela primeira vez deu origem à química autorreplicante. Alguns cientistas acreditam que os cometas trouxeram quantidades significativas de água à Terra primitiva, caindo num bombardeio que ajudou a encher nossos oceanos. Outros sugerem que as moléculas orgânicas encontradas nos cometas, incluindo os aminoácidos, blocos fundamentais das proteínas, podem ter semeado nosso planeta com as matérias-primas necessárias para o início da vida. Essa ligação entre os cometas antigos e a origem da vida nos conduz a outra descoberta, que tem feito os cientistas reconsiderarem quão comuns
podem ser os ingredientes da vida em todo o total do universo. A 625 anos-luz da Terra, algo extraordinário está acontecendo ao redor de um planeta jovem. O telescópio espacial James Webb capturou as primeiras medições diretas de um disco de formação lunar, um anel giratório de gás e poeira que circunda um exoplaneta chamado PDS-70b. E dentro desse disco, o Webb detectou assinaturas químicas que podem dar origem a luas: cianeto de hidrogênio, acetileno, benzeno, propeno, etano, dióxido de carbono, todas moléculas ricas em carbono, girando em uma estrutura que soa inquietantemente familiar para os cientistas planetários, que estudam a história do nosso próprio sistema solar. Isso é importante porque, durante décadas, teorizamos sobre como as luas se formam, mas nunca havíamos realmente observado o processo. As 4 maiores luas de Júpiter, os satélites galileanos descobertos por Galileu em 1610, orbitam o planeta em um mesmo plano, o que sugere que se condensaram a partir de um disco de material que cercava Júpiter há bilhões de anos, de maneira muito semelhante à forma como os planetas se formaram a partir do disco que rodeava o jovem Sol. As 2 luas mais externas, Ganimedes e Calisto, são compostas por cerca de 50% de gelo de água, embora provavelmente possuam núcleos rochosos de carbono ou silício sob suas crostas congeladas. Ao observar suas órbitas e composições, os cientistas suspeitam há muito tempo que um disco circunplanetário existiu ao redor de Júpiter e que, dentro dele, as matérias-primas para a formação de luas se reuniram e se fundiram. Agora, com PDS 70 bilhões, podemos ver um processo semelhante se desenvolvendo em tempo real, embora tempo real, em termos astronômicos, seja um conceito relativo. A luz que detectamos desse sistema partiu de lá há 625 anos, quando aqui na Terra estávamos em pleno renascimento e ninguém sequer havia concebido a existência de planetas além do nosso sistema solar. Mas, de nossa perspectiva, estamos testemunhando a formação de luas à medida que ela acontece, e os detalhes são fascinantes. O planeta orbita uma estrela com apenas 2 milhões de anos, ainda acumulando material de seu próprio disco circunestelar. Isso significa que estamos vendo um sistema em sua infância, um berçário planetário onde múltiplas gerações de estruturas se formam simultaneamente. O que mais surpreendeu os pesquisadores foi a diferença química marcante entre o disco de formação lunar do planeta e o disco de formação planetária da estrela. O disco circunplanetário, em torno de PDS-70b, é rico em moléculas que contêm carbono, mas não mostra sinais de água. Enquanto isso, o disco circunestelar da estrela contém água, mas carece da química de carbono presente no disco do planeta. Essa segregação química ocorreu em apenas 2 milhões de anos, sugerindo que a química dos discos evolui rapidamente e segue caminhos diferentes, dependendo das condições locais, temperatura, níveis de radiação, presença de campos magnéticos. Todos esses fatores influenciam quais moléculas podem sobreviver e quais se rompem. As implicações vão muito além de entender como as luas se formam. Se conseguirmos mapear a química desses discos em sistemas jovens, poderemos começar a prever quais exoplanetas podem abrigar luas e quais dessas luas podem ter condições adequadas para a vida. Em nosso próprio sistema solar, alguns dos locais mais promissores para a busca de vida não são planetas, mas luas. Europa, que orbita Júpiter, provavelmente possui um oceano de água líquida sob sua crosta congelada, mantido aquecido pela força das marés gravitacionais do planeta. Encélado, uma pequena lua de Saturno, ejeta plumas de água líquida no espaço a partir de um oceano subterrâneo, e dentro dessas plumas, os cientistas já detectaram moléculas orgânicas. Se as luas em torno de outras estrelas se formam com características semelhantes, o número de mundos potencialmente habitáveis na galáxia se multiplica dramaticamente. Precisaremos observar não apenas os planetas na zona habitável de suas estrelas, mas também as luas que orbitam gigantes gasosos em qualquer parte de um sistema. Essa visão ampliada de onde a vida pode surgir se conecta diretamente com as tecnologias que estamos desenvolvendo aqui na Terra, tecnologias que talvez, um dia, nos permitam alcançar esses mundos distantes, ou pelo menos, compreendê-los melhor. As Nações Unidas
designaram 2025 como o Ano Internacional da Ciência e da Tecnologia Quântica, em comemoração ao centenário do desenvolvimento inicial da mecânica quântica. É um momento oportuno, porque 2025 se desenha como o ano em que a computação quântica deixará de ser uma curiosidade de laboratório para se aproximar da realidade prática. Em novembro de 2024, a Microsoft e a Atom Computing anunciaram ter criado e entrelaçado com sucesso 24 qubits lógicos, um feito técnico que representa um passo transcendental rumo à construção de computadores quânticos capazes de resolver problemas realmente úteis. Para entender por que isso é importante, precisamos falar sobre o que diferencia os computadores quânticos do dispositivo que você está usando para ouvir isso agora. Os computadores clássicos, sejam smartphones ou supercomputadores, processam informação usando bits, unidades que representam 0 ou 1, ligado ou desligado, verdadeiro ou falso. Tudo o que o seu computador faz, desde transmitir vídeos até executar simulações complexas, se resume a manipular um número enorme desses dígitos binários em velocidades impressionantes. Os computadores quânticos, por outro lado, operam com princípios fundamentalmente diferentes. Em vez de bits, usam qubits ou bits quânticos que podem existir em uma superposição de estados, representando simultaneamente 0 e 1 até que sejam medidos. Isso não é apenas uma metáfora ou truque. Em escala quântica, as partículas realmente existem em múltiplos estados ao mesmo tempo, uma consequência da natureza ondulatória da matéria, descrita pela mecânica quântica. Quando múltiplos qubits estão em superposição, podem representar exponencialmente mais informações do que o mesmo número de bits clássicos. 2 bits clássicos podem representar 4 valores possíveis, 00, 01, 10 ou 11, mas apenas um de cada vez. 2 qubits em superposição podem representar os 4 valores simultaneamente. 3 qubits podem representar 8 valores ao mesmo tempo. E a escala cresce exponencialmente, o que significa que um computador quântico com apenas algumas centenas de qubits poderia, teoricamente, realizar cálculos que levariam mais tempo que a própria idade do universo para um supercomputador clássico resolver. Mas sempre houve um problema. Os qubits são extraordinariamente frágeis. Eles perdem suas propriedades quânticas, um processo chamado decoerência, quando interagem com o ambiente. Flutuações de temperatura, campos eletromagnéticos aleatórios, até mesmo raios cósmicos atravessando o laboratório, podem causar erros. Por isso, os computadores quânticos precisam ser resfriados a temperaturas próximas do zero absoluto e protegidos de interferências externas. Mesmo assim, os erros se acumulam tão rapidamente que os cálculos se tornam pouco confiáveis antes de serem concluídos. O avanço que torna 2024 e 2025 tão significativos é o progresso na correção de erros quânticos, a capacidade de detectar e corrigir esses erros sem destruir o estado quântico que se tenta preservar. Criar 24 qubits lógicos entrelaçados significa criar qubits com correção de erros incorporada, tornando-os muito mais estáveis e confiáveis do que os qubits físicos que compõem o hardware puro. O entrelaçamento é outro fenômeno quântico que Einstein famosamente chamou de ação fantasmagórica à distância. Quando os qubits estão entrelaçados, a medição do estado de um afeta instantaneamente o estado dos outros, independentemente da distância entre eles. Isso permite que os computadores quânticos realizem certos tipos de cálculos como buscas em bases de dados ou a fatoração de grandes números, de forma muito mais eficiente do que os computadores clássicos jamais poderiam alcançar. A corrida para construir computadores quânticos práticos agora é global e intensamente competitiva. No início de 2025, o Japão anunciou um investimento de 7,4 bilhões de dólares em tecnologia quântica. A Espanha comprometeu 900 milhões. Esses investimentos elevam o financiamento público total para a pesquisa quântica a mais de 10 bilhões de dólares, um sinal de que os governos veem a computação quântica não apenas como uma curiosidade científica, mas como uma tecnologia estratégica capaz de redefinir tudo, desde a descoberta de medicamentos até a criptografia e a inteligência artificial. O setor privado também está profundamente envolvido. Empresas como Google, IBM e Amazon
continuam a expandir os limites do possível. O Google afirma que seus processadores quânticos podem resolver certos problemas exponencialmente mais rápido do que os supercomputadores clássicos. A IBM traçou um roteiro para construir um sistema com 200 qubits lógicos até 2028. Enquanto isso, startups exploram abordagens alternativas utilizando fótons em vez de circuitos supercondutores, ou íons aprisionados em vez de dispositivos de estado sólido, cada método com suas próprias vantagens e desafios. Mas além das conquistas de engenharia, há algo quase filosófico na computação quântica que captura a imaginação. Essas máquinas operam segundo princípios que desafiam nossa intuição cotidiana sobre como a realidade funciona. E, no entanto, esses princípios parecem ser fundamentais para o próprio universo. A mesma mecânica quântica que torna possíveis os qubits também governa o comportamento dos átomos, a estrutura das moléculas e a luz emitida pelas estrelas. Em certo sentido, os computadores quânticos estão nos permitindo utilizar a linguagem nativa do universo para resolver problemas que, de outro modo, permaneceriam intratáveis. Um desses problemas é compreender e controlar o processo de fusão nuclear, o que nos leva a outro conjunto de avanços que ocorreram no mesmo período de tempo. Em 12 de fevereiro de 2025, cientistas do reator West Tokamak, na França, estabeleceram um novo recorde mundial. Mantiveram um plasma incandescente por 22 minutos e 17 segundos, uma duração que superou o recorde anterior em mais de 4 minutos. O plasma atingiu 50 milhões de graus Celsius, aproximadamente 3 vezes a temperatura no núcleo do Sol. Isso pode não soar como um grande feito para quem não está familiarizado com a pesquisa em fusão. Afinal, o Sol mantém reações de fusão há 4,5 bilhões de anos sem intervenção humana. Mas criar e controlar um processo semelhante a uma estrela aqui na Terra é um dos maiores desafios da ciência e da engenharia. A fusão funciona forçando os núcleos atômicos a se unirem tão fortemente que superam sua repulsão eletromagnética natural, fundindo-se e liberando energia no processo. No Sol, isso ocorre graças à imensa massa da estrela, que gera uma pressão gravitacional esmagadora em seu núcleo, junto com temperaturas de cerca de 15 milhões de graus. Na Terra, não temos essa vantagem gravitacional, por isso precisamos de temperaturas ainda mais altas para alcançar a fusão. Além disso, é necessário um método para confinar o plasma incandescente sem que ele toque qualquer superfície física, já que nenhum material poderia suportar tais temperaturas sem vaporizar instantaneamente. A solução está no confinamento magnético. Os tokamaks utilizam campos magnéticos poderosos para criar uma gaiola de força que mantém o plasma em uma região toroidal, suspenso no vácuo, sem contato com as paredes. O feito do reator West, com seus 22 minutos de operação, é crucial, pois as futuras usinas de energia de fusão precisarão operar de forma contínua, não em pulsos curtos. Não é possível gerar eletricidade de maneira econômica se o reator precisar ser desligado e reiniciado a cada poucos minutos. Esse recorde demonstra que os desafios de engenharia inerentes à operação em estado estacionário, a gestão do fluxo de calor e a manutenção da estabilidade do plasma diante de instabilidades que podem perturbar o confinamento magnético estão sendo progressivamente resolvidos. O recorde anterior, de pouco mais de 17 minutos, pertencia ao East Tokamak da China, alcançado em janeiro de 2025. Isso significa que testemunhamos 2 marcos importantes na duração do plasma em poucas semanas de diferença. Esses não são os únicos avanços em fusão que estão acontecendo neste momento. A empresa privada ETA Technologies anunciou, em abril de 2025, uma simplificação significativa na forma de gerar e estabilizar seu plasma. Sua abordagem utiliza uma configuração de campo invertido, FRC, na sigla em inglês, uma estrutura magnética mais compacta que a de um tokamak tradicional. Antes, a criação de um FRC exigia seções complexas de formação em ambas as extremidades da máquina, onde o plasma era gerado, acelerado e colidido em alta velocidade no centro. A ETA descobriu como gerar calor e estabilizar um plasma FRC diretamente no centro do dispositivo, usando apenas a injeção de feixes neutros, eliminando assim o hardware de formação complexo. Isso reduz custos,
aumenta a eficiência e aproxima a empresa da demonstração de um ganho líquido de energia antes do fim da década. Enquanto isso, o setor privado da fusão, como um todo, vive uma rápida expansão. A Commonwealth Fusion Systems está construindo uma planta piloto chamada Spark, nos arredores de Boston, com início previsto para 2027. A Helion concluiu os testes iniciais de sua mais nova máquina, projetada para atingir o ponto de equilíbrio utilizando um esquema de confinamento magnético diferente. A General Fusion, sediada no Canadá, está construindo um sistema de demonstração que adota uma abordagem completamente distinta, comprime o plasma mecanicamente, em vez de depender exclusivamente de campos magnéticos. A diversidade dessas abordagens reflete tanto a dificuldade intrínseca do problema, quanto o reconhecimento de que podem existir múltiplos caminhos para o sucesso da energia de fusão. Em dezembro de 2022, cientistas do National Ignition Facility alcançaram pela primeira vez a ignição por fusão, uma reação que produziu mais energia do que a fornecida pelos lasers usados para iniciá-la. Foi um marco científico, a prova de que a fusão controlada é fisicamente possível. No entanto, transformar essa prova de conceito em uma usina funcional exige resolver inúmeros desafios de engenharia. O combustível de fusão, geralmente uma mistura de deutério e trítio, ambos isótopos do hidrogênio, deve ser fornecido de forma contínua. Os nêutrons produzidos pelas reações de fusão carregam energia imensa e tornam as paredes do reator radioativas. Por isso, os materiais precisam resistir a anos de bombardeio de nêutrons sem se degradar. O calor gerado deve ser capturado eficientemente e convertido em eletricidade, tudo isso a um custo competitivo em relação a outras fontes de energia. Apesar desses desafios, a promessa da fusão é a de uma energia limpa e praticamente ilimitada. O deutério pode ser extraído da água do mar, onde ocorre naturalmente na proporção de um átomo para cada 6.500 átomos de hidrogênio. Nessa concentração, os oceanos contêm deutério suficiente para abastecer a civilização humana por milhões de anos. O trítio é mais raro e precisa ser produzido a partir do lítio, mas o lítio é relativamente abundante. A fusão não gera resíduos radioativos de longa duração, como acontece com os reatores de fissão. Também não emite carbono, e um reator de fusão não pode sofrer uma fusão do núcleo nem explodir, já que o plasma é tão tênue que qualquer interrupção simplesmente encerra a reação. A questão já não é se a fusão vai funcionar, mas quando se tornará prática e economicamente viável. Os otimistas apontam para o rápido progresso tanto em projetos governamentais quanto no setor privado, e sugerem que poderemos ver a primeira eletricidade comercial de fusão conectada à rede no início da década de 2030. Os céticos, por sua vez, lembram que a fusão tem estado a 20 anos de distância, há 60 anos, e alertam que sempre surgem problemas inesperados. Mesmo assim, o impulso de 2025 parece diferente, impulsionado por uma combinação de avanços tecnológicos, investimento maciço e a necessidade urgente de fontes de energia limpa para enfrentar as mudanças climáticas. Pela primeira vez, parece plausível que uma criança nascida hoje possa crescer em um mundo onde a energia de fusão seja tão comum quanto os painéis solares ou as turbinas eólicas. E talvez a geração dessa criança utilize naves espaciais movidas a fusão para explorar o sistema solar, seguindo o rastro de cometas e asteroides ancestrais, investigando os planetas e luas que até agora só conseguimos vislumbrar de longe. Uma dessas luas, Marte, continua a nos surpreender com indícios de que pode ter abrigado vida em algum momento. Em julho de 2024, o rover Perseverance, da NASA, perfurou uma amostra de rocha na cratera GZE-0, em uma formação apelidada de Schauffele. A rocha apresentava características que os cientistas da missão descreveram como as mais intrigantes, complexas e potencialmente importantes já encontradas. Após um ano de rigorosa revisão por pares, os resultados foram publicados na revista Nature, em setembro de 2025, e representam a evidência mais sólida, até agora, de que Marte pode ter abrigado vida microbiana no passado. A palavra-chave aqui é pode, porque uma das lições mais duras da astrobiologia é que nada é tão simples quanto parece à primeira vista. Schauffele
se encontra em um antigo leito fluvial dentro de uma região que o Perseverance tem explorado, chamada Bright Angel. Bilhões de anos atrás, a água fluía por essa área, esculpindo canais, à medida que desaguava na cratera Jezero, que naquela época era um lago. A rocha é sedimentar, composta de argila e silt, exatamente o tipo de material que, na Terra, preserva fósseis e vestígios químicos de vida antiga. Os instrumentos do Perseverance detectaram carbono orgânico, enxofre, ferro oxidado e fósforo, uma combinação que, na Terra, costuma indicar atividade biológica. Mas o que realmente chamou a atenção dos cientistas foram pequenas estruturas que chamaram de manchas de leopardo, diminutos pontos enriquecidos com fosfato e sulfeto de ferro, espalhados pela rocha como manchas em um pelo animal. Na Terra, quando micro-organismos consomem matéria orgânica, frequentemente produzem fosfato e sulfeto de ferro como subprodutos metabólicos. O padrão desses compostos nas amostras de Schoeffler se assemelha ao que vemos em rochas terrestres, que contêm comunidades microbianas fossilizadas. Mas aqui está o problema. A química também pode criar padrões semelhantes sem a intervenção da biologia. Processos hidrotermais, atividade vulcânica ou impactos de meteoritos podem gerar depósitos minerais ricos em ferro. O desafio é distinguir origens biológicas de não biológicas, apenas com base na química e na textura, especialmente quando isso é feito remotamente, por instrumentos, de um rover a milhões de quilômetros de distância. Essa ambiguidade é a razão pela qual os cientistas usam o termo bioassinatura potencial. Em vez de afirmar que encontraram evidências de vida, uma bioassinatura potencial é uma substância ou estrutura que poderia ter origem biológica, mas que exige mais dados e estudos antes que se possa tirar qualquer conclusão. É uma abordagem conservadora e deliberadamente cautelosa, porque afirmar ter encontrado vida extraterrestre, mesmo que microbiana e extinta, é uma declaração extraordinária que requer provas extraordinárias. A comunidade científica aprendeu essa lição com controvérsias passadas, como o anúncio de 1996 de que um meteorito marciano encontrado na Antártida continha possíveis fósseis de bactérias, uma alegação que pesquisas posteriores não puderam confirmar nem refutar de forma definitiva. O que torna a descoberta de Schoeffler Falls particularmente intrigante é a idade das rochas. A formação Bright Angel é relativamente jovem em termos geológicos, mais jovem do que muitas das rochas antigas que o Perseverance havia estudado. Uma hipótese anterior assumia que sinais de vida antiga estariam limitados às rochas mais velhas, formadas quando Marte tinha uma atmosfera mais densa e água líquida em sua superfície. Encontrar possíveis bioassinaturas em rochas mais jovens sugere que Marte pode ter permanecido habitável por mais tempo do que se pensava, ou que condições habitáveis retornaram em períodos posteriores. Talvez a atividade vulcânica tenha periodicamente aquecido o planeta, derretendo o gelo subterrâneo e criando oásis temporários onde a vida poderia sobreviver. A amostra, oficialmente chamada Sapphire Canyon, em homenagem a uma cachoeira no Grand Canyon, é agora uma das 30 amostras que o Perseverance coletou e armazenou em tubos de titânio selados. Essas amostras representam uma seção transversal da geologia marciana, rochas de diferentes eras e ambientes, cada uma escolhida, porque pode conter pistas sobre o passado de Marte. O objetivo final é trazer essas amostras de volta à Terra como parte da missão de retorno de amostras de Marte. Embora essa missão enfrente grandes desafios técnicos e orçamentários, trazer as amostras permitiria aos cientistas analisá-las com instrumentos muito mais sofisticados do que qualquer coisa que possamos enviar a Marte, instrumentos capazes de medir proporções isotópicas, buscar aminoácidos e examinar estruturas minerais em escala atômica. Até lá, a amostra Sapphire Canyon permanece guardada no ventre do Perseverance, um pequeno fragmento de Marte, que pode conter a descoberta mais importante da história da astrobiologia, ou nada além de uma geologia interessante. A incerteza é frustrante, mas também empolgante. Estamos vivendo na era em que a pergunta sobre se existe vida além da Terra pode finalmente ser respondida não por especulação, mas por observação direta. Seja essa resposta vinda de Marte, das luas geladas de Júpiter e Saturno, ou da análise espectroscópica das atmosferas de exoplanetas,
a busca avança mais rápido do que nunca, impulsionada por tecnologias que nem sequer existiam há uma geração. E algumas dessas tecnologias, especialmente as de inteligência artificial, estão evoluindo tão rápido que estão remodelando vários campos simultaneamente. Em 2024, a empresa média gastou 1,9 milhão de dólares em iniciativas de IA generativa. No entanto, menos de 30% dos líderes de IA relataram que seus diretores executivos estavam satisfeitos com o retorno sobre o investimento. Essa desconexão revela algo importante sobre o momento em que nos encontramos na revolução da inteligência artificial. A tecnologia funciona, às vezes de maneira espetacular, mas transformar essa capacidade em valor empresarial tem se mostrado muito mais difícil do que o entusiasmo inicial fazia parecer. 2025 é o ano em que essa dose de realidade está forçando uma recalibração, empurrando as empresas a passarem da experimentação para a implementação focada, de perguntar o que a IA pode fazer para perguntar que problemas ela realmente pode resolver, melhor do que as abordagens existentes. As próprias capacidades continuam avançando a um ritmo impressionante. Em setembro de 2025, pesquisadores da Microsoft anunciaram um avanço na simulação de proteínas usando um sistema movido por IA, chamado AI-2BMD. As proteínas são as máquinas moleculares da vida. Elas se dobram em formas tridimensionais complexas que determinam sua função. Compreender como as proteínas se dobram e interagem é crucial para a descoberta de medicamentos, a engenharia de enzimas e o entendimento de doenças. Mas simular a dinâmica das proteínas sempre foi algo computacionalmente intenso, porque as proteínas são moléculas grandes com milhares de átomos, e seu comportamento depende de interações quânticas em escalas extremamente pequenas. O AI-2BMD permite aos pesquisadores simular essas dinâmicas com uma velocidade e precisão sem precedentes, acelerando potencialmente a descoberta de novos medicamentos e terapias. Essa não é a única forma pela qual a IA está transformando a ciência. Na neurociência, um modelo de IA chamado Cell Transformer, desenvolvido por pesquisadores da UCSF e do Allen Institute, criou um dos mapas mais detalhados já produzidos do cérebro de um camundongo, identificando mais de 1.300 regiões e sub-regiões, incluindo áreas antes inexploradas. O modelo funciona analisando enormes conjuntos de dados de transcriptômica espacial, essencialmente mapeando quais genes estão ativos, em quais células e onde essas células se encontram. Isso permite à IA identificar padrões e fronteiras que os pesquisadores humanos poderiam deixar passar, revelando a organização do cérebro em um nível de detalhe que levaria décadas para ser alcançado manualmente. As mesmas técnicas de IA podem ser aplicadas a outros órgãos e tecidos, incluindo tumores cancerígenos, abrindo novos caminhos para compreender doenças e desenvolver tratamentos. Outro avanço em IA veio da University College London, onde pesquisadores desenvolveram um algoritmo capaz de identificar diferentes tipos de células cerebrais com base em suas assinaturas elétricas, com 95% de precisão. Durante décadas, os neurocientistas conseguiram registrar a atividade elétrica dos neurônios, mas, sem o auxílio de marcadores genéticos ou técnicas de coloração, era impossível determinar o tipo específico de neurônio que estavam observando. Agora, uma nova abordagem revolucionária usa a inteligência artificial para detectar padrões sutis nos impulsos elétricos emitidos pelas diferentes classes de neurônios. É essencialmente como ensinar uma máquina a decifrar o código neural. As implicações desse avanço são enormes, abrangendo desde interfaces cérebro-computador até tratamentos para distúrbios neurológicos como a epilepsia. No entanto, os pesquisadores alertam que ainda há um longo caminho a percorrer antes que essa ferramenta se torne uma aplicação clínica prática. Mas a IA não está apenas acelerando, a pesquisa está se integrando profundamente às nossas ferramentas e fluxos de trabalho diários. Até 2025, a Gartner prevê que 75% das empresas terão passado de projetos piloto de IA para operações em larga escala, o que implicará uma expansão massiva da infraestrutura de dados e da análise automatizada. Os agentes de IA, entidades de software autônomas
ou semi-autônomas, capazes de perceber seu ambiente, tomar decisões e executar ações, estão deixando de ser um conceito para se tornarem uma realidade concreta. Não estamos falando dos chatbots de 5 anos atrás, limitados a respostas pré-programadas. Esses novos sistemas são capazes de lidar com tarefas complexas, como análise de contratos jurídicos, gestão de cadeias de suprimento, escrita e depuração de código, e até mesmo o fornecimento de aconselhamento médico personalizado. O avanço dos agentes de inteligência artificial levanta questões que transcendem o puramente tecnológico. Se um agente de inteligência artificial comete um erro que causa danos, quem é o responsável? O desenvolvedor? A empresa que o implementa? O usuário que confiou nele? No final de 2025, um processo judicial no Colorado trouxe essas questões à tona, quando pais alegaram que um chatbot de IA havia contribuído para o suicídio de seu filho adolescente ao simular conversas emocionalmente manipuladoras. Esse caso pode estabelecer um precedente crucial para determinar a responsabilidade legal dos sistemas de IA e as obrigações éticas das empresas que os desenvolvem. À medida que a inteligência artificial se torna mais capaz e se integra em áreas sensíveis como saúde mental, educação e relacionamentos pessoais, a sociedade precisará lidar com seriedade com questões sobre confiança, prestação de contas e os limites apropriados para a inteligência artificial. Também surge a pergunta sobre como a própria IA evoluirá. Os atuais modelos de linguagem de grande porte, ou LLMs, são treinados com enormes quantidades de texto extraído da internet, aprendendo padrões linguísticos que lhes permitem gerar respostas coerentes e muitas vezes úteis. No entanto, eles não compreendem o que dizem em um sentido profundo. Carecem de raciocínio de senso comum, cometem erros factuais, podem ser enganados por entradas adversas e, às vezes, produzem resultados que soam confiantes, mas são completamente incorretos, um fenômeno conhecido como alucinação. A próxima geração de sistemas de IA precisará enfrentar essas limitações, incorporando melhor raciocínio, capacidade de verificar suas próprias respostas e, talvez, algum tipo de compreensão que vá além da mera correspondência de padrões. Alguns pesquisadores acreditam que o caminho a seguir está na combinação de diferentes tipos de IA, o que se chama de IA composta. Em vez de depender de um único modelo grande, constroem-se sistemas que integram múltiplos modelos especializados, cada um é expert em uma tarefa específica, junto com softwares tradicionais e bancos de dados. Outros defendem que o avanço decisivo virá de métodos de treinamento mais eficientes ou de uma integração mais estreita entre IA e robótica, dotando os sistemas de um corpo e de retorno sensorial para que possam aprender sobre o mundo físico da mesma forma que os humanos. E há um interesse crescente na computação neuromórfica, que busca construir chips que imitam a estrutura dos cérebros biológicos, oferecendo potencialmente uma IA mais eficiente e poderosa do que as abordagens atuais. Seja qual for o caminho que a IA siga, é evidente que ainda estamos nas etapas iniciais de compreender o que essa tecnologia pode e o que não pode fazer, e o que ela realmente significa para a sociedade. O entusiasmo é justificado, o potencial é inegável, mas os desafios e riscos também o são. À medida que desenvolvemos uma inteligência artificial mais poderosa, precisamos igualmente cultivar a sabedoria necessária para usá-la de maneira responsável. Essa mesma necessidade de sabedoria se aplica a outra área em que nossa compreensão fundamental da realidade pode estar passando por uma transformação profunda: os misteriosos componentes que parecem constituir a maior parte do universo. Durante quase um século, os cosmólogos têm sustentado a crença de que o universo é composto majoritariamente por elementos que não podemos ver. A matéria comum, aquela de que são feitas as estrelas, os planetas e as pessoas, representa apenas cerca de 5% da massa e energia total do cosmos. Outros 27% correspondem à matéria escura, invisível, mas detectável por seus efeitos gravitacionais nas galáxias. Os 68% restantes são ocupados pela energia escura, uma força ainda mais enigmática que parece estar acelerando a expansão do universo. Juntas, matéria e energia escuras dominam o orçamento cósmico, moldando essa estrutura e o destino de tudo o que existe. Mas
E se na realidade elas não existissem? Em outubro de 2025, um artigo de Rajendra Gupta, professor adjunto de física na Universidade de Ottawa, propôs uma alternativa radical. Em vez de encher o universo com partículas invisíveis e energias inexplicáveis, Gupta sugere que as forças fundamentais da natureza, como a gravidade, estão se enfraquecendo lentamente à medida que o universo envelhece. Se isso for verdade, os fenômenos que atribuímos à matéria e à energia escuras poderiam ser simples ilusões, artefatos criados ao aplicarmos leis físicas constantes para descrever um cosmos em que essas leis mudam gradualmente. A ideia é tão simples quanto profunda. Assumimos que a força da gravidade hoje é a mesma de 1 bilhão de anos atrás e que continuará igual por mais 1 bilhão de anos. Mas e se essa suposição estiver errada? E se a atração gravitacional fosse ligeiramente mais forte no passado e um pouco mais fraca no futuro? Uma mudança assim poderia fazer com que as galáxias distantes girassem mais rápido do que o esperado, com base apenas na matéria visível, imitando o efeito da matéria escura. Também poderia fazer com que a expansão do universo parecesse acelerar com o tempo, simulando a energia escura. Nesse modelo, não há necessidade de substâncias exóticas e invisíveis, apenas de constantes que variam ao longo do tempo. Um universo em que as regras mudam gradualmente à medida que o próprio espaço evolui. Não é a primeira vez que alguém propõe modificar as leis da física para eliminar a necessidade da matéria e da energia escuras. A dinâmica newtoniana modificada, conhecida como MOND, existe há décadas e consegue explicar com sucesso as curvas de rotação das galáxias, sem recorrer a halos de matéria escura. No entanto, o NewMond tem dificuldades para explicar fenômenos em escalas maiores, como o comportamento dos aglomerados de galáxias ou os padrões que observamos no fundo cósmico de micro-ondas, o brilho residual do Big Bang. A abordagem de Gupta, que ele chama de ACTL, busca oferecer uma explicação unificada, tanto para a escala cosmológica, onde a energia escura parece atuar, quanto para a escala astrofísica, onde a matéria escura é considerada necessária. Ao introduzir um parâmetro que varia com o tempo e com a densidade local da matéria, ele consegue reproduzir as curvas de rotação observadas nas galáxias, a expansão acelerada do universo sem precisar adicionar nenhuma nova substância. O momento dessa proposta é particularmente interessante, pois coincide com outros sinais observacionais que sugerem que algo pode não estar se encaixando em nosso modelo cosmológico padrão. Os dados do instrumento espectroscópico de energia escura, o DESI, publicados em abril de 2025, indicam que a energia escura talvez não seja constante afinal. Em vez disso, pode estar enfraquecendo com o tempo, evoluindo de formas que o modelo atual não consegue explicar com facilidade. Se a energia escura está mudando, então precisamos revisar nossas teorias. E uma vez que começamos a revisar, vale a pena perguntar se a energia escura, tal como a concebemos hoje, existe de fato. Enquanto isso, os experimentos que buscam partículas de matéria escura continuam sem resultados. O detector Lux Zeppelin, o mais sensível já construído, está em operação há anos e não encontrou nada. Ele estabeleceu limites cada vez mais rígidos sobre as propriedades que as partículas de matéria escura, se existirem, deveriam ter, descartando progressivamente vastas regiões do espaço teórico. Cada resultado nulo torna as opções restantes mais exóticas e menos prováveis. Alguns físicos já começam a se perguntar se estamos procurando algo que simplesmente não existe, como os astrônomos antigos, que acrescentavam mais e mais epiciclos para fazer o modelo geocêntrico funcionar. Mas abandonar a matéria escura e a energia escura não é simples, pois elas explicam uma enorme variedade de fenômenos. Explicam por que as galáxias giram como giram, por que os aglomerados se mantêm unidos, por que as lentes gravitacionais ocorrem onde ocorrem, e por que o fundo cósmico de micro-ondas tem o padrão de pontos quentes e frios que observamos. Qualquer teoria alternativa precisa explicar tudo isso, pelo menos tão bem quanto o modelo atual, e, de preferência, melhor. O modelo de Gupta é um passo nessa direção, mas ainda precisará resistir a testes rigorosos diante da vasta gama de dados cosmológicos antes de ser considerado um concorrente sério.
O que torna esse debate tão fascinante é que ele toca na pergunta mais fundamental da ciência: como sabemos o que é real? A matéria escura e a energia escura nunca foram detectadas diretamente. Inferimos sua existência a partir de efeitos gravitacionais, do movimento da matéria visível, da estrutura do espaço-tempo, mas a inferência pode enganar. Durante séculos, os astrônomos acreditaram que os planetas se moviam em círculos perfeitos, porque os círculos eram considerados a forma mais pura. A verdade, porém, revelou-se elíptica, uma solução mais simples, descoberta assim que se abandonou a suposição da perfeição. Talvez estejamos cometendo um erro semelhante agora, presumindo que o universo contém substâncias exóticas, quando, na realidade, nossas equações é que precisam de ajuste. A resposta virá de dados melhores e mais abundantes. O observatório Vera C. Rubin, que deve iniciar suas observações no final de 2025 ou início de 2026, vai explorar o céu com a maior câmera digital já construída, fotografando bilhões de galáxias com detalhes sem precedentes. Os dados que ele coletar testarão os modelos de matéria e energia escuras com uma precisão que os experimentos atuais não conseguem igualar. Da mesma forma, o telescópio espacial Nancy Grace Roman, com lançamento previsto para 2027, medirá a taxa de expansão do universo e mapeará a distribuição da matéria em escalas cósmicas. Entre esses novos instrumentos e os experimentos em andamento, os próximos anos devem esclarecer se a matéria e a energia escuras são reais ou se precisamos de uma reavaliação fundamental da cosmologia. De qualquer forma, o processo revela algo belo sobre a ciência. Ela nunca está concluída. Cada resposta abre novas perguntas. Cada certeza encontra, mais cedo ou mais tarde, um desafio. E às vezes, as descobertas mais revolucionárias não vêm de encontrar algo novo, mas de perceber que o que achávamos compreender estava, afinal, incompleto. Enquanto os cientistas debatem a natureza do cosmos e engenheiros constroem computadores quânticos e reatores de fusão, outra revolução mais silenciosa acontece na maneira como nos aventuramos além da atmosfera da Terra. Em 8 de outubro de 2025, a Blue Origin realizou sua 15ª missão de turismo espacial. Os passageiros a bordo experimentaram alguns minutos de gravidade zero, viram a curvatura da Terra contra o negro do espaço e retornaram em segurança. Para eles, foi provavelmente uma experiência transformadora, o tipo de mudança de perspectiva que os astronautas chamam de efeito visão global. Para essa indústria espacial, porém, foi apenas mais um dia de trabalho. Outro voo bem-sucedido em uma operação que está se tornando rotineira. Essa normalização do acesso ao espaço é significativa quando se observa o quadro geral. Há uma geração, o voo espacial era domínio exclusivo de agências governamentais e astronautas profissionais, pessoas que treinavam por anos e passavam por processos rigorosos de seleção. Agora, empresas privadas estão levando clientes pagantes. Embora o preço ainda seja proibitivo para a maioria, os custos estão caindo à medida que a tecnologia avança e a concorrência aumenta. A SpaceX revolucionou os lançamentos com foguetes reutilizáveis, reduzindo drasticamente o custo de colocar cargas em órbita. A Blue Origin trabalha em seus próprios sistemas reutilizáveis. Outras empresas desenvolvem aviões espaciais, hotéis orbitais, módulos de pouso lunar e conceitos de missões a Marte. A infraestrutura que está sendo construída hoje não é apenas para o turismo, está lançando as bases para um futuro em que a humanidade será uma espécie multiplanetária. A Starship da SpaceX, o maior e mais poderoso foguete já construído, foi projetada para transportar cargas e, eventualmente, pessoas à Lua e a Marte. O programa Artemis da NASA planeja devolver astronautas à superfície lunar, estabelecendo uma presença contínua que servirá como campo de testes para as tecnologias necessárias em missões mais longas. A China está construindo sua própria estação espacial e já anunciou planos para uma base na Lua. Índia, Japão e diversos países europeus também estão desenvolvendo suas próprias capacidades espaciais. Toda essa atividade levanta uma questão essencial: o que faremos quando chegarmos lá? O espaço não é um ambiente acolhedor. Não há ar nem água.
a variações extremas de temperatura, radiação solar e raios cósmicos. Construir habitats capazes de sustentar a vida humana exigirá resolver desafios complexos em suporte vital, agricultura, manufatura e medicina. Precisaremos extrair recursos de asteroides, da Lua ou do próprio Marte, já que lançar tudo a partir da Terra é inviável para um assentamento duradouro. Serão necessárias fontes de energia, provavelmente solar, complementadas por pequenos reatores nucleares, e teremos de lidar com os desafios psicológicos do isolamento, do confinamento e da distância em relação à Terra. Mas talvez a pergunta mais importante seja: por que deveríamos fazer isso? As respostas pragmáticas incluem a extração de recursos, a pesquisa científica e a garantia da sobrevivência a longo prazo da humanidade, ao expandir-se para além de um único planeta vulnerável a impactos de asteroides, supervulcões ou outras ameaças existenciais. As respostas mais inspiradoras apontam para a curiosidade humana e o impulso de explorar o mesmo impulso que levou nossos ancestrais a sair da África para povoar outros continentes, que moveu exploradores a cruzar oceanos e que inspira cientistas a investigar os mistérios da natureza. O espaço representa a fronteira definitiva não porque esteja vazio, mas porque é vasto e amplamente desconhecido, repleto de possibilidades que mal começamos a imaginar. E a exploração espacial não acontece isolada da ciência e da tecnologia de que temos falado. Os computadores quânticos poderão, um dia, otimizar trajetórias de espaçonaves ou permitir novas formas de comunicação entre planetas. Os reatores de fusão poderão fornecer a energia necessária para sistemas de propulsão mais rápidos, reduzindo o tempo de viagem a Marte de meses para semanas. A inteligência artificial será essencial para gerenciar a complexidade dos sistemas de suporte à vida, navegar de forma autônoma e analisar as imensas quantidades de dados capturados por sensores. A busca por bioassinaturas em Marte ou nas luas de Júpiter nos ajuda a entender onde e como procurar vida além da Terra. Tudo está interligado. O universo não é feito de partes isoladas, mas de relações de padrões que se repetem em diferentes escalas, de princípios que se aplicam em múltiplos domínios. A química de um cometa nos conta sobre a formação dos planetas. O comportamento de um computador quântico revela verdades fundamentais sobre a realidade. Um reator de fusão imita os processos que alimentam as estrelas. Uma IA que mapeia o cérebro mostra como a complexidade emerge de regras simples. E uma empresa privada de voos espaciais torna um pouco mais real a possibilidade de que os humanos se tornem cidadãos do sistema solar, em vez de meros habitantes de um único mundo. Essas conexões importam porque nos lembram de que o progresso não é linear, nem ocorre em um único campo de cada vez, de forma ordenada e compartimentada. Ele acontece através da polinização cruzada de ideias desenvolvidas em um contexto que encontram aplicações inesperadas em outro, e através de equipes multidisciplinares que unem esforços para resolver problemas complexos demais para uma única perspectiva. Os avanços de 2025 em computação quântica, energia de fusão, exploração de Marte, inteligência artificial, cosmologia, neurociência e acesso ao espaço não são histórias separadas. São capítulos de uma mesma narrativa, a narrativa da capacidade e da curiosidade humanas. Começamos esta jornada com um asteroide que passou despercebido na noite e um cometa que brilhou no céu de outubro, dois lembretes de que o universo é dinâmico e de que nosso lugar nele é, ao mesmo tempo, pequeno e significativo. Observamos um planeta distante formando luas a partir de um disco de gás e poeira, um processo que reflete a própria origem da nossa Lua há bilhões de anos. Vimos computadores quânticos atingir um nível de sofisticação em que logo poderão resolver problemas além do alcance da computação clássica, e reatores de fusão sustentando o plasma tempo suficiente para vislumbrar um futuro alimentado pelas mesmas reações que acendem as estrelas. Examinamos uma rocha em Marte, que apenas talvez, contenha evidências de que a vida já existiu além da Terra. Vimos a inteligência artificial mapear cérebros, simular proteínas e levantar novas questões sobre autonomia, responsabilidade e o significado de ser inteligente. Consideramos hipóteses de que a matéria escura e a energia escura
As substâncias invisíveis que se acredita dominar o cosmos talvez nem existam, e que o universo que pensamos compreender possa estar baseado em equações incompletas. E notamos que as viagens espaciais estão se tornando discretamente mais acessíveis. Ainda não são algo comum, mas avançam nessa direção, passo a passo, de maneira incremental. Cada um desses desenvolvimentos carrega incertezas. Os computadores quânticos podem enfrentar obstáculos inesperados que atrasem sua aplicação prática. Os reatores de fusão podem se mostrar mais difíceis de comercializar do que esperam os otimistas. As bioassinaturas marcianas podem acabar sendo geológicas e não biológicas. A IA pode estagnar ou depender de avanços que ainda não concebemos. As cosmologias alternativas podem falhar em explicar as observações tão bem quanto os modelos de matéria e energia escuras. E a exploração espacial pode continuar cara e arriscada, restrita a governos e bilionários, longe do alcance da maioria. Mas incerteza não é o mesmo que inutilidade. É o espaço onde o descobrimento acontece, onde nossa compreensão cresce, onde testamos ideias contra a realidade e as revisamos quando falham. A ciência não é um conjunto fixo de fatos, é um processo, uma maneira de fazer perguntas e refinar respostas. E as perguntas que fazemos hoje estão entre as mais profundas que já formulamos. Do que é feito o universo? Como começou a vida? Podemos dominar o poder das estrelas? O que é a consciência? Estamos sozinhos? Como garantir que as tecnologias que criamos nos sirvam em vez de nos prejudicar? Essas perguntas não têm resposta simples e isso é bom. Se tivessem, talvez não valesse a pena fazê-las. O valor está na busca, no conhecimento adquirido ao longo do caminho, nas tecnologias que inventamos para ir mais fundo e na transformação de nossa perspectiva à medida que aprendemos. 100 anos atrás, não sabíamos que o universo estava se expandindo. 50 anos atrás, não tínhamos visitado Marte com robôs nem descoberto planetas ao redor de outras estrelas. 25 anos atrás, os computadores quânticos eram curiosidades de laboratório, e a IA mal conseguia reconhecer dígitos escritos à mão. O ritmo da mudança está acelerando, impulsionado por avanços compostos em computação, materiais, instrumentação e conhecimento. O que trará a próxima década? Se a fusão se tornar comercialmente viável, a abundância de energia poderá transformar a civilização, tirando bilhões de pessoas da pobreza e tornando possíveis projetos que hoje parecem utopia. Se os computadores quânticos atingirem plena maturidade, poderão acelerar o desenvolvimento de medicamentos, a ciência dos materiais e a criptografia, transformando indústrias inteiras e a própria geopolítica. Se confirmarmos bioassinaturas em Marte ou detectarmos vida na atmosfera de um exoplaneta, será uma das descobertas mais extraordinárias da história humana, a prova definitiva de que a vida não é exclusiva da Terra. Da mesma forma, se a inteligência artificial continuar a avançar, poderá se tornar uma aliada indispensável da ciência, capaz de gerar hipóteses, projetar experimentos e analisar dados em escalas muito além da capacidade humana. E se o acesso ao espaço continuar a se democratizar, os vastos recursos e o conhecimento do sistema solar poderão se tornar parte do patrimônio comum da humanidade, disponíveis para as gerações futuras, de maneiras que hoje só começamos a imaginar. Mas todas essas promessas vêm acompanhadas de riscos. A tecnologia é apenas uma ferramenta, e como toda ferramenta, pode ser usada para o bem ou para o mal. Os computadores quânticos, por exemplo, podem quebrar os sistemas de criptografia que protegem nossas contas bancárias e comunicações militares. A fusão nuclear, se militarizada, tem o potencial de causar destruição inimaginável. A IA pode reforçar preconceitos, eliminar empregos em massa ou ser usada de maneiras que prejudiquem o florescimento humano. Crescimento humano e a exploração espacial, se feita sem cautela, pode espalhar contaminação, destruir locais científicos insubstituíveis ou ampliar desigualdades já existentes. Navegar por esses riscos exige mais do que habilidade técnica, exige sabedoria, ética, visão e a disposição de pensar, não apenas no que podemos fazer, mas no que devemos fazer. Exige incluir vozes diversas nas decisões, transparência radical sobre riscos e incertezas, e humildade diante dos limites do nosso entendimento. Os cientistas e engenheiros que expandem as fronteiras do conhecimento
estão conscientes dessas responsabilidades, mesmo que o discurso público frequentemente reduza a tecnologia a um salvador ou a uma ameaça. A verdade, como quase sempre, é mais sutil. A tecnologia não é intrinsecamente boa nem má, ela amplifica intenções humanas. Nas mãos certas, pode resolver problemas, aliviar o sofrimento e expandir horizontes. Nas erradas, pode causar dano imenso. O verdadeiro desafio está em construir sistemas, instituições e culturas que nos conduzam ao primeiro caminho e nos afastem do segundo. E esse desafio diz respeito a todos nós, não apenas a cientistas ou formuladores de políticas. Aqui estamos, em outubro de 2025, observando cometas brilharem, lendo sobre entrelaçamento quântico, conhecendo registros de plasma e possíveis bioassinaturas. O universo segue sua dança antiga, estrelas que nascem e morrem, galáxias que colidem, cometas que mergulham em direção ao Sol, luas que se formam a partir de discos de poeira. A vida, pelo menos neste pequeno mundo azul, aprendeu a olhar para fora e a fazer perguntas, a construir ferramentas que ampliam nossos sentidos e compreensão, a sonhar com futuros, onde os limites do possível se expandem além de qualquer imaginação. Obrigado por me acompanharem nesta viagem pelos mais recentes avanços e descobertas. Se apreciaram esta exploração, considerem deixar um gostei e se inscrever para continuar conectados. Enquanto a ciência continua a revelar os segredos do cosmos, a busca por compreender nosso universo nunca termina, e cada resposta que encontramos abre portas para novos mistérios, à espera, logo além do horizonte. Continuem olhando para o alto, continuem fazendo perguntas, e lembrem-se, todos somos parte desta grande história em expansão. Até a próxima, de onde quer que estejam me ouvindo, seja qual for a hora.